Boa tarde. Seja muito bem-vindo a este momento especial de oração e reflexão na presença de Deus. Neste momento da tarde, nós nos reunimos para buscar ao Senhor juntos e declarar liberdade sobre todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes é no meio do dia que o peso das responsabilidades começa a aparecer. Problemas que ainda não foram resolvidos, preocupações que tentam ocupar a mente, pensamentos que querem roubar a nossa paz. Mas a palavra de Deus nos lembra que não importa o que estamos enfrentando, o Senhor continua sendo o nosso libertador. O Salmo capítulo 34, versículo 17, diz que os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isso significa que quando clamamos ao Senhor, Ele responde. Hoje vamos orar juntos acreditando que Deus é poderoso para quebrar cadeias, remover pesos espirituais, destruir toda maldição e liberar bênção sobre todas as áreas da vida. Esta será uma live de libertação. Um momento para nos firmarmos na palavra de Deus. Um momento para orarmos com base nos Salmos. Um momento para declararmos que o poder de Deus é maior do que qualquer cadeia que tente limitar a nossa vida. Se você crê que Deus pode trazer libertação hoje, escreva amém no chat como uma declaração de fé. Antes de começarmos este momento de oração, aproveite para se inscrever no canal para continuar participando de momentos como este, onde buscamos juntos a presença de Deus. Agora, respire fundo. Acalme sua mente. Abra o seu coração, porque vamos começar este momento de oração e libertação firmados na palavra do Senhor. Vamos começar com uma poderosa promessa da palavra de Deus. Salmo capítulo 107, versículo 14, diz que Deus tirou o seu povo das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas correntes. Este versículo revela algo extraordinário sobre o poder de Deus. Correntes não intimidam o Senhor. Não importa que tipo de cadeia uma pessoa esteja enfrentando, seja medo, opressão espiritual, desânimo, ataques espirituais ou situações que parecem prender a vida. A palavra de Deus declara que o Senhor é capaz de quebrar essas correntes. Hoje, nós nos firmamos nessa promessa, porque o mesmo Deus que libertou o seu povo no passado é o mesmo Deus que continua libertando vidas hoje. E agora vamos começar nossa primeira oração pedindo ao Senhor que quebre toda cadeia que tenta limitar a nossa vida. Quebra de cadeias. Pai amado, nesta tarde nós nos colocamos diante da Tua presença com fé e confiança no Teu poder. A Tua palavra declara no Salmo capítulo 107, versículo 14, que o Senhor tirou o seu povo das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas correntes. Por isso hoje nós cremos que o Senhor também pode quebrar toda corrente que tenta limitar a nossa vida. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração agora que se sentem presas a situações que parecem não ter saída. Alguns enfrentam batalhas espirituais, outros carregam pesos emocionais, preocupações ou medos que têm roubado a paz do coração. Mas nesta tarde, nós declaramos que o poder de Deus é maior do que qualquer cadeia. Pai, em nome de Jesus, quebra agora toda corrente de medo que tenta dominar a mente. Quebra toda corrente de ansiedade que tem perturbado o coração. Quebra toda corrente de desânimo que tenta enfraquecer a fé. Que a Tua luz entre em cada lugar onde a escuridão tentou permanecer. A Tua palavra diz no Salmo capítulo 18, versículo 2, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador. Por isso hoje colocamos nossa confiança em Ti. Livra-nos de toda armadilha espiritual. Remove todo o peso invisível que tenta atrasar a vida dos Teus filhos. Que o Teu poder se manifeste agora trazendo liberdade para cada pessoa que participa deste momento de oração. Nós cremos que quando o Senhor se levanta para agir, as correntes se quebram e a libertação começa.
Em nome de Jesus, amém. Deus quebra as armadilhas. Vamos continuar refletindo na palavra de Deus enquanto permanecemos neste ambiente de fé e oração. O Salmo capítulo 124, versículo 7, diz que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Este versículo revela uma verdade muito importante sobre a libertação que vem de Deus. Muitas vezes, as pessoas se sentem presas a situações que surgiram de forma inesperada. Problemas aparecem sem aviso, dificuldades surgem no caminho e a pessoa começa a sentir como se algo estivesse tentando prender sua vida. Mas o salmista declara algo poderoso: o laço se quebrou. Isso significa que aquilo que parecia uma armadilha permanente perde a sua força quando o Senhor intervém. Deus tem poder para quebrar armadilhas invisíveis. Ele tem poder para destruir estratégias que foram levantadas contra a vida dos seus filhos. Às vezes a pessoa acredita que a situação nunca vai mudar, que a cadeia que ela carrega é forte demais. Mas a palavra de Deus nos lembra que quando o Senhor age, aquilo que parecia impossível começa a se quebrar. O Deus que libertou o seu povo no passado continua libertando vidas hoje. E agora vamos orar novamente, pedindo ao Senhor que destrua toda a armadilha espiritual e toda a cadeia que tente limitar a vida dos seus filhos. Libertação das armadilhas espirituais. Pai querido, nesta tarde continuamos diante da Tua presença, clamando pelo Teu poder e pela Tua libertação. A Tua palavra declara no Salmo capítulo 124, versículo 7, que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, que o laço se quebrou e nós escapamos. Por isso hoje pedimos ao Senhor: quebra todo o laço que tenta prender a vida dos Teus filhos. Se existem armadilhas invisíveis preparadas contra a vida de alguém que está participando desta oração, nós pedimos que o Senhor destrua essas armadilhas agora. Se existem situações que parecem repetir ciclos de dificuldade, ciclos de medo, ciclos de desânimo, que o Teu poder entre agora quebrando essas correntes. Pai, a Tua palavra diz no Salmo capítulo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso confiamos na Tua libertação. Liberta aqueles que se sentem presos pelo medo. Liberta aqueles que se sentem presos pela ansiedade. Liberta aqueles que se sentem presos por situações que parecem não ter solução. Senhor, que o Teu poder alcance cada coração neste momento. Remove toda a opressão espiritual. Remove todo o peso que tem roubado a paz da mente. Remove todo o desânimo que tenta enfraquecer a fé. Que a Tua presença encha este ambiente agora. Que cada pessoa que participa desta oração sinta a Tua paz e a Tua libertação alcançando sua vida. Porque quando o Senhor intervém, as cadeias se quebram e a liberdade começa a se manifestar. Em nome de Jesus, amém. Quando Deus se levanta, os inimigos se espalham. Vamos continuar firmados na palavra de Deus, enquanto permanecemos neste momento de oração. O Salmo capítulo 68, versículo 1, diz algo muito poderoso. A palavra declara: levante-se Deus, e sejam espalhados os seus inimigos. Fujam diante dele aqueles que o odeiam. Este versículo não é apenas uma frase de coragem. Ele é uma declaração da autoridade de Deus. Quando o Senhor se levanta para agir, aquilo que parecia forte começa a cair. Aquilo que parecia impossível começa a se mover. Aquilo que parecia permanente começa a desaparecer. A presença de Deus tem poder para dispersar aquilo que tenta se levantar contra os seus filhos. Muitas vezes, as pessoas enfrentam situações que parecem uma batalha constante. Problemas que surgem em sequência, dificuldades que parecem se repetir,
Momentos em que o coração começa a se perguntar se haverá mudança. Mas o salmista nos lembra de algo extraordinário. Quando Deus se levanta, os inimigos se espalham. A luz de Deus faz a escuridão recuar. A presença de Deus faz o medo perder força. O poder de Deus faz as cadeias perderem a sua autoridade. Por isso, momentos de oração como este são tão importantes. Quando buscamos a presença do Senhor, estamos convidando o próprio Deus a agir em nossa vida. E agora vamos orar novamente, pedindo que o Senhor se levante em nossa vida e disperse tudo aquilo que tenta se levantar contra nós. Deus se levanta e as forças contrárias se dispersam. Pai Todo-Poderoso, nesta tarde continuamos diante da Tua presença, confiando na força do Teu nome. A Tua palavra declara no Salmo capítulo 68, versículo 1, Levante-se Deus e sejam espalhados os seus inimigos. Por isso agora nós clamamos, Senhor, levanta-te em nossa vida, levanta-te em nossa casa, levanta-te em nossa família, levanta-te em todas as áreas onde temos enfrentado batalhas. Pai, se existem forças espirituais tentando trazer confusão, medo ou divisão, nós pedimos que o Teu poder se manifeste agora e disperse tudo aquilo que não vem de Ti. Que toda obra das trevas seja quebrada, que toda palavra contrária perca sua força, que toda cadeia espiritual seja destruída pelo poder do Senhor. A Tua palavra diz no Salmo capítulo 18, versículo 17, que o Senhor livra o seu povo dos inimigos fortes demais para eles. Por isso, confiamos que o Senhor luta por nós. Se há alguém que sente que a batalha é grande demais, que o Senhor traga agora força ao coração dessa pessoa. Se há alguém que se sente cercado por problemas, que a Tua presença abra caminhos onde parecia não haver saída. Pai, nós declaramos nesta tarde que a vitória pertence ao Senhor. Que o Teu poder traga libertação, que a Tua presença traga paz, que a Tua mão poderosa conduza cada vida para um novo tempo de restauração. Porque quando Deus se levanta, nenhum inimigo pode permanecer de pé. Em nome de Jesus, amém. O Senhor restaura a alma. Vamos continuar refletindo na palavra de Deus enquanto permanecemos neste momento de fé e oração. O Salmo capítulo 23, versículo 3, diz algo muito profundo. O Senhor restaura a minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Este versículo revela um aspecto muito importante do cuidado de Deus. O Senhor não apenas quebra cadeias, Ele também restaura aquilo que foi ferido ao longo do caminho. Muitas pessoas carregam dentro de si um cansaço que nem sempre é visível. Cansaço emocional, cansaço espiritual, momentos em que a vida parece exigir mais força do que a pessoa sente que tem. Há dias em que o coração se sente pesado. Há momentos em que a mente se enche de preocupações. Há períodos em que a fé parece estar sendo testada. Mas o salmista declara que o Senhor restaura a alma. Quando Deus restaura, Ele renova as forças. Ele traz paz para o coração inquieto. Ele levanta aqueles que estavam desanimados e dá direção para aqueles que estavam confusos. A restauração que vem de Deus alcança o interior da pessoa. Ela começa no coração e depois se manifesta na vida. Por isso, agora vamos orar pedindo que o Senhor restaure cada coração que precisa de renovação neste momento. Restauração da alma e renovação das forças. Pai amado, nesta tarde continuamos diante da Tua presença, confiando no Teu poder de restaurar aquilo que foi enfraquecido ao longo da caminhada. A Tua palavra declara no Salmo capítulo 23, versículo 3, que o Senhor restaura a nossa alma. Por isso agora pedimos, restaura cada coração que precisa de renovação. Senhor, há pessoas participando deste momento de oração que estão cansadas de batalhas longas, cansadas de preocupações constantes,
cansadas de situações que parecem não ter solução. Mas nesta tarde, nós cremos que a tua presença traz restauração. Restaura a alegria onde o desânimo tentou permanecer. Restaura a esperança onde a dúvida tentou crescer. Restaura a paz onde a ansiedade tentou dominar. A tua palavra diz no Salmo capítulo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso declaramos que os tempos difíceis não duram para sempre, quando o Senhor está trabalhando na vida dos seus filhos. Pai, renova as forças de cada pessoa que participa desta oração. Que a tua presença traga descanso para a mente cansada. Que a tua paz acalme o coração inquieto. Que o teu Espírito levante aqueles que estavam se sentindo fracos. Guia os teus filhos pelos caminhos da justiça. Mostra novas direções, abre novos caminhos e conduz cada vida para um tempo de paz e restauração. Nós confiamos que quando o Senhor restaura, novas forças começam a surgir. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoa todas as áreas da vida. Vamos continuar firmados na palavra de Deus enquanto permanecemos neste momento de oração e reflexão. O Salmo capítulo 1, versículos 1 a 3, nos apresenta uma imagem muito poderosa sobre a vida de quem caminha com Deus. A palavra diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha, e tudo o que faz prospera. Essa comparação é muito profunda. O salmista compara a vida de uma pessoa que permanece ligada a Deus com uma árvore plantada perto de uma fonte constante de água. Uma árvore assim tem raízes fortes. Mesmo quando o clima muda, mesmo quando chegam tempos difíceis, ela continua viva porque está conectada à fonte. Da mesma forma, acontece com quem permanece na presença de Deus. A vida começa a receber força espiritual, direção, paz e sabedoria. E aos poucos, essa presença de Deus começa a tocar todas as áreas da vida. A família começa a experimentar restauração. A mente começa a experimentar paz. Os caminhos começam a receber direção. E até o trabalho das mãos começa a ser estabelecido. A promessa do Salmo é que essa árvore produz fruto no tempo certo. Isso significa que as bênçãos de Deus não chegam por acaso, mas chegam no tempo preparado pelo Senhor. Agora vamos orar pedindo que o Senhor libere sua bênção sobre todas as áreas da vida daqueles que estão participando deste momento de oração. Bênção sobre todas as áreas da vida. Pai amado, nesta tarde continuamos diante da Tua presença, crendo que o Senhor é a fonte de toda a bênção. A Tua palavra declara no Salmo capítulo 1, versículos 1 a 3, que aquele que se alegra na Tua palavra é como uma árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Por isso, hoje pedimos que nossas vidas sejam como essa árvore. Planta nossas raízes profundamente na Tua presença. Fortalece nossa fé. Ensina-nos a confiar no Teu tempo e na Tua direção. Pai, libera a Tua bênção sobre todas as áreas da vida dos Teus filhos. Abençoa a vida espiritual de cada pessoa que participa desta oração. Que a fé seja fortalecida e que o desejo de buscar a Tua presença cresça cada vez mais. Abençoa as famílias, Senhor. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há tristeza, traz alegria. Onde há distanciamento, traz restauração. Abençoa também o trabalho das mãos dos Teus filhos. A Tua palavra diz no Salmo capítulo 90, versículo 17, que o favor do Senhor esteja sobre nós e que o Senhor estabeleça a obra das nossas mãos. Por isso pedimos que o Teu favor acompanhe cada pessoa.
abre portas de oportunidade, dá sabedoria nas decisões, concede provisão e direção para cada passo que precisa ser dado. Pai, que a tua bênção alcance todas as áreas da vida, que a tua presença traga paz para o coração, direção para os caminhos e esperança para o futuro. Porque quando o Senhor abençoa, a vida floresce no tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Deus dá paz no meio das batalhas. Vamos continuar refletindo na palavra de Deus, enquanto permanecemos neste momento de oração e fé. O Salmo capítulo 29, versículo 11, diz algo muito precioso. O Senhor dá força ao seu povo, e o Senhor abençoa o seu povo com paz. Esse versículo revela um equilíbrio maravilhoso do cuidado de Deus. O Senhor não apenas nos dá força para enfrentar as batalhas da vida. Ele também nos concede paz para o coração enquanto atravessamos essas batalhas. Muitas pessoas pensam que a paz só vem quando todos os problemas desaparecem. Mas a palavra de Deus nos mostra que a verdadeira paz vem da presença do Senhor. Quando Deus fortalece o coração, o medo começa a perder espaço. Quando Deus enche a mente com a sua paz, a ansiedade começa a diminuir. É por isso que momentos de oração como este são tão importantes. Quando paramos no meio do dia para buscar a presença de Deus, algo começa a mudar dentro de nós. O coração se acalma, a mente se reorganiza, a fé se fortalece, e mesmo que as circunstâncias ainda estejam acontecendo ao nosso redor, passamos a caminhar com a certeza de que Deus está conosco. Agora, vamos orar pedindo que o Senhor libere sua paz e sua proteção sobre cada vida que participa deste momento de oração. Paz e proteção no meio das batalhas. Pai querido, nesta tarde continuamos diante da tua presença, confiando que o Senhor é a nossa força e o nosso refúgio. A tua palavra declara no Salmo capítulo 29, versículo 11, que o Senhor dá força ao seu povo e abençoa o seu povo com paz. Por isso agora pedimos, derrama a tua paz sobre cada coração que participa desta oração. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando batalhas difíceis. Situações que trouxeram preocupação, problemas que parecem grandes demais, momentos em que a mente se enche de pensamentos que roubam a tranquilidade. Mas nesta tarde, nós escolhemos confiar em Ti. Pai, acalma todo o coração ansioso. Que a Tua presença traga descanso para a mente cansada. Que o Teu Espírito traga serenidade para aqueles que se sentem pressionados pelas circunstâncias. A Tua palavra diz no Salmo capítulo 4, versículo 8, que em paz nos deitamos e logo dormimos, porque somente o Senhor nos faz habitar em segurança. Por isso pedimos que a Tua proteção acompanhe cada pessoa. Protege os caminhos, protege as decisões, protege as famílias, protege a mente e o coração dos Teus filhos. Que nenhuma palavra contrária, nenhuma situação difícil e nenhum ataque espiritual seja capaz de roubar a paz que vem da Tua presença. Pai, fortalece cada vida que participa deste momento. Que a Tua paz permaneça no coração de cada pessoa enquanto continuam enfrentando os desafios do dia. Porque sabemos que quando o Senhor está conosco, nenhuma batalha pode destruir a esperança. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração e você sentiu a presença de Deus neste momento, eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade de fé. Inscreva-se agora no canal para continuar recebendo orações, reflexões na palavra de Deus e momentos como este que fortalecem nossa caminhada com o Senhor. Aqui buscamos juntos a presença de Deus, encontramos força na palavra e oramos uns pelos outros. E se esta oração abençoou sua vida hoje, escreva Amém nos comentários como uma declaração de fé. Que Deus continue guiando seus passos e enchendo sua vida de paz.